Falar das tendências metodológicas atuais do ensino de matemática. Uma busca rápida na internet nos traz esses textos. Eu não peguei os textos completos e não me preocupei muito em colocar fonte, mas esses são os primeiros textos praticamente que você encontra quando faz uma busca na internet como tendências metodológicas atuais do ensino de matemática. Como são textos que algumas vezes falam de coisas que são gerais, que estão no campo, no senso comum, então não são textos nem tão pessoais assim para que eu me preocupasse em estar detalhando as fontes. Então eu ajeitei um texto ou outro, coloquei alguns sob a minha ótica, a minha visão. Então o texto é um pouco do que eu peguei na internet, no meu Ctrl+C, Ctrl+V, e é um pouco do que eu mesmo quis definir. Então são essas 8 nomenclaturas aqui que dão nomes às tendências metodológicas ditas atuais do ensino de matemática. Então, a primeira que está aí é a exposição dialogada, e eu acrescentei a palavra tradicional, que é a aula expositiva dialogada. É uma estratégia que caracteriza-se pela exposição de conteúdos com a participação ativa dos estudantes, considerando o conhecimento prévio dos mesmos, sendo o professor o mediador para que os alunos questionem, interpretem e discutam o objeto de estudo. Esse primeiro item, na verdade, é um item que me agrada, eu gosto da forma como é feito, né, que é a tal da exposição dialogada, e eu não consigo compreender uma outra exposição que não fosse dialogada, né? Eu não entendo que haja a possibilidade de um professor fazer uma exposição totalmente sem o diálogo. Afinal de contas, não é seminário ou avaliação didática. Numa avaliação didática, a banca fica calada, espera você concluir toda a sua exposição, só no final a banca fala alguma coisa. Num seminário também você é dado um tempo para você falar sem ser interrompido. Mas a exposição de uma aula nunca é sem um diálogo, pelo menos no meu ponto de vista. Então eu sempre achei que a palavra dialogada aí não era necessária. Para mim é uma exposição tradicional e pronto, porque dialogado tem que ser, afinal de contas é aula. É assim que eu vejo. Mas aí já começa o meu primeiro ponto de discussão com vocês sobre a questão das tendências metodológicas. Eu ouço muitos alunos, volta e meia, me dizer que se encontram em situações com professores que fazem as suas exposições sem permitir que o aluno intervenha, sem permitir que o aluno coloque a sua opinião, sem permitir que ele pergunte. E vocês, como estão em formação para professores, se vocês identificam isso em algum colega meu, né, de trabalho atual, ou se identificaram isso durante os estudos de vocês, algum professor que não permitia que vocês perguntassem, para mim é surpreendente, porque eu nunca passei por isso. Eu nunca vi nenhum professor que não permita que o aluno intervenha, que o aluno pergunte. Até acontece do professor pedir assim: deixa eu expor esse pedaço aqui sem perguntas e depois eu vou parar para você fazer perguntas. Mas um professor que só dá aula sem que haja o espaço para a pergunta, eu não conheci. Não sei se vocês conheceram até hoje, né? Considerando fundamental, médio e agora o curso superior. Algum de vocês passaram por isso? É preciso que alguém avise a alguém que vai ser professor que uma aula tem que ser dialogada? Algum de vocês pensa na possibilidade de dar uma aula que não seja dialogada? Com certeza não. Possível. Ah, professor, eu acho assim. Segue esse formato, acho que não é nem aula. Ok, alguém começou uma fala e parou. Eu acho assim, sim, Desculpa, Douglas. Manuel, por interromper a sua fala, mas eu acho assim, professor, que uma aula ela tem que ser pensada em cima dos pontos que o aluno não está aprendendo, na verdade, né? Você expõe um conteúdo e vai perguntando, dialogando com ele para que o professor saiba agir no ponto onde ele realmente não sabe. Sem o diálogo, isso fica impossível, né? Ou seja, a aula tem que ser dialogada, do meu ponto de vista. Ok, também é a minha opinião. E assim, é por isso que eu digo que acredito que a aula deve ser dialogada, mas já teve professor que não ouvia os alunos.
Pois é, eu acho impressionante que isso aconteça, tá? Então, a primeira coisa que eu uso esse ponto aí é para dizer a vocês que, repito, vocês estão em formação como professor. Se em algum momento algum aluno disser para você que você não ouve, pare para pensar o que você está fazendo, porque geralmente quando o aluno faz essa reclamação, ele tem alguma razão, tá? Às vezes a gente não consegue reconhecer em nós mesmos o nosso defeito. Isso faz parte da vida, é normal. Às vezes a gente tem um defeito e não percebe. E aí os avisos das outras pessoas, em especial em situações em que as pessoas não têm como evitar, vão ter que lhe avisar. E é o caso do estudante, porque o estudante que está na tua frente e que depende da sua avaliação depois, ele está obrigado a lhe avisar, professor, eu não estou aprendendo isso por tal detalhe. Então, essas pessoas que são obrigadas a lhe dizer onde você está com um defeito, elas lhe ajudam muito a melhorar, a aprender, a crescer, tá? Então, ouçam os avisos dos seus defeitos, porque se alguém lhe avisa de um defeito, é provável que você o tenha. Aí você vai ter que se perguntar se você tem como mudar e passar a não ter mais aquele defeito, ou se você não consegue. Porque tem defeitos que você vai identificar no seu trabalho, na sua forma de trabalhar, que você não consegue. Então, o máximo que vai caber a você é chegar para o teu aluno e dizer, perdão, eu não consigo mudar isso, e você vai tentar minimizar o efeito daquele seu defeito de trabalho na formação da pessoa que está ali na tua frente e que você está com a responsabilidade de formar, tá bom? Então, o primeiro detalhe que eu quero chamar a atenção é esse: os defeitos são descobertos no diálogo com o aluno, tá? Eu ouço muito menos o pai do aluno, quando eu era professor do ensino básico, do fundamental e médio. O pai do aluno às vezes vinha com as indagações que não tinha sentido nenhum, que muitas vezes era um telefone sem fio. Ele ouvia o filho dizer que você tinha um defeito, mas ele não conseguia compreender se aquele defeito era verdade ou não, afinal de contas ele não estava na minha sala de aula. Mas eu ouvia muito o aluno, e às vezes o que o pai do aluno me trazia era mais ou menos o que o aluno pensava, só que ele não sabia me dizer aquilo. Então, muitas vezes eu ouvia o pai do aluno para depois ouvir o aluno direito, para saber qual era o defeito que ele estava me apontando, para que eu tentasse melhorar. É claro que às vezes você esbarra com a situação em que o aluno, ao dialogar contigo, ele te diz que você tem um defeito que não é verdade. Às vezes a dificuldade é dele e ele não consegue perceber aquilo e atribui a você a causa do problema. Então vocês vão ter que ter o bom senso e saber fazer a autoanálise do quanto o problema é realmente seu ou o quanto o problema é do aluno que está te fazendo a pergunta. Mas não se apresse em achar que o problema é dele, tá? Sempre que alguém lhe apontar um problema na tua atividade profissional, analise primeiramente sob o ponto de vista de que aquela pessoa pode ter razão. Porque se ela tiver razão, quem tem que melhorar é você. E se você atribuir desde o início que a culpa é dele, você nunca vai fazer esforço para melhorar. Então, para mim, a aula tem que ser dialogada, eu tenho que ouvir. Então, na hora em que um aluno me interrompe, quer falar alguma coisa, é necessário parar para ouvir. Se for necessário dizer a ele, meu jovem, deixa eu concluir aqui para que depois você me faça a pergunta, porque senão eu perco o fio da meada, isso acontece. Então, o aluno provavelmente vai compreender. Ele vai dizer, pronto, professor, termine e depois eu lhe pergunto. Isso é normal, tá? Esse diálogo é o que aproxima e é o que gera aprendizado. Então, aula dialogada, minha favorita, tá? De longe, a exposição dialogada tradicional é minha favorita de longe. Porque, para mim, todas as outras estão acopladas a ela. Veja por que digo isso. Então, por exemplo, existe uma tendência de educadores falando muito atualmente em etnomatemática. A prática pedagógica à luz da etnomatemática é baseada nos saberes e fazeres que possam ser reconhecidos como fazeres e saberes matemáticos, ligados a grupos culturais e que possam ser entendidos, possam ser trazidos para discussão em sala de aula. Então, não sei se vocês já leram ou estudaram junto com os grupos de estágio sobre o que seria uma abordagem do ensino de matemática. Viu bastante isso. Hein? A gente passou um período todo, a professora comendo nosso Sobre o D'Ambrosio. Isso. D'Ambrosio falava muito sobre, inclusive, aproveitamos para homenagear a memória do professor D'Ambrosio.
que esteve conosco no último EMAAL e que eu tive o privilégio de apresentá-lo. Inclusive, naquele momento, eu fiz uma provocação no finalzinho ao professor D'Ambrosio. Eu sabia que eu ia levar uma lapada, que ele ia me dar uma criticada básica, assim, mas porque eu sabia que a minha pergunta ia dar a impressão a ele contrária ao que eu pensava, mas eu fiz propositalmente, sabendo que ia levar um cascudo, né, do professor, mas é um cascudo justo e que não dói não, porque ele vem de uma pessoa extremamente valorosa, né? O professor D'Ambrosio eu admiro muito, saiu desse meio terreno, né? Faleceu recentemente e causa uma certa tristeza de não tê-lo mais por aqui, mas foi a pergunta que eu fiz sobre avaliação. No final da exposição dele, a gente estava falando sobre ensino à distância e eu sempre soube nas leituras que fiz do D'Ambrosio que ele citava a avaliação como algo muito subjetivo, extremamente difícil de ser considerada e que era apenas uma formalidade. Eu penso um pouquinho diferente só, eu acho que realmente é uma formalidade, mas que ela serve para você diagnosticar as dificuldades que o aluno tem e tentar trabalhar em cima dessas dificuldades para superar, porque afinal de contas o objetivo final é a aprendizagem e sem avaliação você não consegue fazer esse diagnóstico. Mas D'Ambrosio era bem radical sobre essa subjetividade e dizia que na maioria das vezes as avaliações são examinações que acabam levando muito mais a distanciar o aluno do professor e distanciar o aluno da aprendizagem. Ele defendia pesadamente algumas coisas nessa linha e eu, assim, por provocação, no finalzinho eu perguntei como é que a gente faz a avaliação no ensino à distância. E ele praticamente disse assim, olha, quem me conhece, quem já leu meus textos, sabem o que eu penso sobre isso. E aí eu sabia, e eu ri e seguimos em frente. Então, D'Ambrosio defendia muito a questão, falava muito, não é que ele defendia, mas ele esclareceu muitas coisas sobre o que seria etnomatemática. E as questões da etnomatemática, nesse período em que a nossa sociedade começou a desenvolver-se na direção de evitar questões relacionadas a racismo, por exemplo, eu acho que tomou ainda mais força, porque, como diz aqui o texto, o objetivo, quem tá olhando para o ensino sob o ponto de vista, sob a luz da etnomatemática, ele vai ensinar considerando os saberes e fazeres que estão relacionados a uma certa cultura. Então, por exemplo, a gente tem claramente no Brasil um distanciamento muito grande da matemática que foi aprendida e que se desenvolveu, por exemplo, no continente africano. Eu recentemente tive o privilégio de conviver com alguns africanos matemáticos e eu fiquei impressionado como um monte de coisas que foram desenvolvidas na África nós não temos na nossa literatura básica. A gente não sabe qual o matemático africano que a gente conhece, que matemática da África a gente conhece, por exemplo. Né? Então, quando a gente olha a matemática desenvolvida num certo espaço cultural, num certo espaço social, não sei qual o nome certo para dar, num sítio que envolva pessoas com a mesma etnia, com a mesma cultura, bem, aí quando a gente olha para a matemática daquele grupo, a gente fica impressionado como ela tem características muito próprias dele. Então, falar do ensino sob o ponto de vista etnomatemático é falar do ensino ligado aos saberes e fazeres de uma certa cultura que a gente possa trazer para a sala de aula. E aí, nesse meio, nesse ínterim, a gente vai se deparar com muita coisa na nossa região mesmo. Em Arapiraca, nas cidades ao redor, né, como é que o pessoal lida com medida de terra, por exemplo, né? Fala assim, tarefas, em braças, e aí tarefa, braça, são medidas de área de extensão territorial que não são as padrões no mundo, e aí elas variam, aí a gente vai descobrindo sobre a subjetividade da forma de medir. Então, muita coisa pode ser discutida a partir do ponto de vista da nossa região, a partir do ponto de vista de Arapiraca, de Feira Grande, das cidades ao redor, né? Taquarana, de todas as cidades que nós temos ao redor. Cada uma pode apresentar numa conversa com os seus alunos, os alunos da região, uma matemática que eles já dominam.
E essa matemática que eles já dominam pode ser útil na hora em que você estiver ensinando a matemática formal que o mundo considera. Então, o mundo mede por metro, beleza, mas se em alguma região mede por braça, o que custa você olhar para o que é uma braça e fazer a comparação com um metro e mostrar para o aluno que a matemática é viva, que a matemática existe na região dele, independente de existir formalmente nos livros, né? Infelizmente, os livros não são regionalizados, né? Boa parte dos autores dos livros com os quais a gente trabalha nem sequer são do Nordeste. Então, muitas vezes, a gente não vai encontrar, de fato, uma matemática mais ligada à nossa etnomatemática no sentido da nossa região. É esse o aviso que está sendo dado quando se fala que uma das maneiras de ensinar matemática pode ser sob o ponto de vista da etnomatemática. E tem muita coisa mais envolvida que eu não sou competente para falar, né? Mas, enquanto licenciado em matemática, é necessário continuar lendo. Bem, alguma pergunta sobre etnomatemática? Fui claro sobre o que significa essa tendência de ensino? Tá ok, professor. O meu objetivo no final dessa leitura dessas tendências é que todos vocês possam ter em mente mais ou menos o que é cada uma dessas tendências. Porque como a gente vai preparar as microaulas, no laboratório 1 eu já tinha a pretensão, mas não fiz. Se fosse presencial, acho que seria mais fácil ter feito, que é a ideia da gente variar a metodologia, tá? Porque no laboratório 1 a gente fez todas as aulas. Todas elas foram na metodologia primeira, né, que foi a aula dialogada, que no caso apresentado à distância acaba usando um pouco de tecnologia da informação. Mas basicamente foi a aula dialogada foi o que a gente usou. A gente não tentou uma etnomatemática, a gente não tentou usar a história da matemática, a gente não tentou uma outra tendência. Então eu quero que primeiro vocês tenham uma noção rapidinho do que é cada coisa e para cada aula que a gente for dar, a gente discute uma dessas metodologias e escolhe qual a metodologia que o expositor vai usar, tá? Então, essa é a minha ideia, portanto, fiquem atentos ao significado de cada uma delas. A modelagem matemática. A modelagem matemática, de forma simples, resume-se à criação de um modelo matemático, um padrão ou fórmula matemática para explicação ou compreensão de um fenômeno natural. Esse fenômeno pode ser de qualquer área do conhecimento. Então, o termo é muito geral, né? Modelagem matemática. Está presente em todos os níveis da matemática. Você deve já ter ouvido falar, por exemplo, que alguém vai fazer um trabalho sobre medidas de peso, de comprimento, de seja lá o que foi, e usa um projeto relacionado à cozinha, por exemplo. Vai cozinhar e lá na cozinha você tem volume de ingredientes que você vai usar para cozinhar, você tem pesos, você tem uma balança lá na cozinha, você tem medidores de volume, né? Você tem aqueles copos graduados. Então, por exemplo, você pode fazer um projeto onde você tem um objetivo e nesse objetivo você precisa colocar matemática lá para poder guiar esse projeto e atingir o objetivo final. Então, por exemplo, no ensino fundamental muita gente usa cozinha. Por exemplo, dá para usar detalhes de uma construção. Você pode falar de um projeto arquitetônico. Aí você pode falar sobre áreas. Você pode falar sobre um problema. Tem uma casa e essa casa está com um problema num pilar. E esse pilar precisa receber uma carga tal e que tipo de ferragem tem que ter, qual a resistência do material que vai ser necessário usar. Você pode levar questionamentos assim, claro, de maneira simplificada, que esse problema é um problema que na engenharia civil, por exemplo, pode ter desdobramentos muito sérios, pode precisar de cálculo diferencial integral, né? Pode precisar de muita coisa. Mas a nível de ensino fundamental e médio, alguns pequenos questionamentos dá para fazer, dá para levar. E aí, quando você leva o questionamento, você precisa criar uma sequência de fórmulas, talvez alguma função, levar talvez para um programa de computador, para que ele acompanhe aquilo ali. Por exemplo, financiamento de carro, né, sistema Price,
amortização fixa, coisas desse tipo, e você pode mostrar para o aluno como é que você modela matematicamente o questionamento, criar as fórmulas no Excel. Então, existem muitas e muitas maneiras de você modelar matematicamente um problema da sociedade. A questão da Covid agora, né? Como é que a coisa cresce, o que significa dizer que o índice de contaminação está acima de 1. Significa dizer que se eu pego a quantidade que foi contaminada do mês passado e multiplico por um número maior do que 1, essa quantidade aumenta. Isso significa dizer que a cada mês o número de infectados está aumentando. Então, por que é desejável um número menor do que 1? Ora, porque quando eu multiplico por um número menor do que 1, essa quantidade diminui. E aí eu tenho esse problema, posso ver como é que a coisa é modelada matematicamente, isso às vezes deságua em equações diferenciais, ordinárias, parciais, etc. Mas, a nível de ensino básico, dá para fazer pelo menos algumas pequenas modelagens de pequenos problemas, de problemas mais simples, tá certo? Então, é uma das possibilidades nas nossas microaulas, pensar em, professor, essa aula eu darei a partir do problema tal. E aí você cita o problema e mostra como é que a matemática que você está ensinando naquele período vai resolver aquele problema, tá certo? Então, a partir de uma modelagem, criando as fórmulas necessárias para chegar a resolver aquilo ali. Oi, Douglas, pode dizer. Microaulas, professor. A gente vai estar, digamos assim, é o meu dia de ministrar a aula. Na hora, o senhor vai dizer, eu quero que você apresente com tal metodologia. É assim? Isso. Na verdade, você não foi meu aluno de laboratório 1, não, né? Fui sim, professor. Tá, então, lá no laboratório 1 a gente não tinha o horário direitinho, né? Qual seria cada um. Ok. Nesse período eu não quero, primeiro, marcar todos de uma vez. Eu acho que hoje, por exemplo, a gente já marca os 4 primeiros expositores para as 2 próximas sextas-feiras. Mas eu quero, além de marcar o expositor e o conteúdo que ele vai trabalhar, eu quero que a gente discuta que metodologia seria a ideal para aquele conteúdo. O expositor vai ter que entrar nessa discussão e a gente vai tentar experimentar essas metodologias, tá? Ou seja, você, além de dar a microaula, você vai dar a microaula um pouquinho mais engessado dessa vez. Você vai dar a microaula sob o ponto de vista daquela metodologia. Alguma coisa que você vai fazer na aula vai ter que caracterizar que você usou aquela metodologia, tá bom? Vamos evoluindo aí nessa direção. Eu também aprendo muito, claro, né? Não pensem que o professor é experiente, eu continuo aprendendo. Alguém tentou entrar? Eu ouvi um barulhinho? Não, acho que fui eu mesmo que fiz o barulho. Bem, foi o Bruno que levantou a mão. Foi? O Bruno levantou a mão. Bruno, sim, pode falar. Assim, professor, eu não fui o seu aluno assim, na disciplina passada de laboratório 1. Aí eu não sei como é que é trabalhado a disciplina de laboratório. Aí como é que vai ser? Nós vamos escolher um conteúdo, vamos Tá. a aula. Assim que eu comecei a aula aqui, eu comentei justamente isso, que eu iria falar todos os detalhes, exatamente porque eu considerava que existia a possibilidade de alguém não ter feito a disciplina comigo no passado, tá bom? Mas de qualquer forma, se alguma pergunta fugir desse momento da nossa aula, ou seja, se de agora até as 3h20 da tarde não tiver ficado tudo claro para você, ainda tem lá o grupo de WhatsApp, que você já deve estar nele, né? Estou. É porque quando eu entrei agora na aula, já tinha passado algum tempo. Já tinha comentado isso. Eu vou dizer todos os detalhes, tá bom? Aos poucos a gente vai dizer todos os detalhes. O pessoal que já fez já sabe mais ou menos como é, mas você vai ver todos os detalhes aqui na minha tela. Tá bom? Bem, então... Tudo bem, Bruno? Tá respondido? Certinho. Ok. Então, resolução de problemas. A resolução de problemas é a metodologia, veja, da modelagem para a resolução de problemas é um pulo muito sutil, é muito pouca diferença, digamos assim. A resolução de problemas é a metodologia de ensino que pode proporcionar ao aluno a capacidade de aprender a aprender. Bem, isso daí é uma frase de um defensor de resolução de problemas.
O cara acha que a resolução tem essa característica. No meu ponto de vista, todas as metodologias têm essa característica. A resolução de problemas possibilita a apresentação de situações reais e sugestivas que exijam dos alunos uma atitude ativa ou um reforço para buscar suas próprias respostas. O ensino baseado na resolução de problemas pressupõe promover nos alunos o domínio de procedimentos, assim como a utilização dos conhecimentos disponíveis para dar respostas a situações variáveis e diferentes. Então, praticamente o que ele está dizendo é algo que é desejável em todas as metodologias. A metodologia de modelagem matemática também faz isso que ele disse. Porque a ideia da resolução de problemas é que você pudesse apresentar um problema, por exemplo, no início da aula, e deixar que os alunos que não têm o domínio matemático necessário tentem resolver aquele problema. Porque a ideia é ver se o aluno cria uma maneira de resolver o problema que não seja a matemática que ele vai aprender logo em seguida, que você vai dar aula sobre ela, ver se de repente o aluno apresenta uma solução diferente, criativa. Ou se o aluno reconhece que não consegue resolver o problema, né? E se ele reconhece que não consegue resolver o problema, quando você der a aula e apresentar a ele a matemática necessária para resolver aquele problema, você já responde algumas perguntas dele. Uma delas para que serve isso, né? Ora, geralmente um problema é um problema útil, é algo que vai resolver alguma coisa. Você apresenta esse problema, então o para que serve já diminui. E o fato dele ter tentado sozinho vai fazer com que ele entenda que conhecer a matemática nova que você vai apresentar é fundamental para que ele dê continuidade naquele conhecimento que ele está aprendendo ali, que aquilo ali está sendo motivador, está sendo modificador da vida dele, né? Porque se ele não sabia resolver o problema que você apresentou e depois que você dá aula ele consegue resolver o problema, então ele deve sentir em si que a sua aula teve uma utilidade, né? Que a sua aula fez uma modificação no conhecimento dele, que ele subiu um degrauzinho. Então, a metodologia de resolução de problema tem essa qualidade, né? Você traz o problema, coloca na frente da turma, a turma não consegue resolver, e aí como a turma não consegue resolver, fica curiosa de como se resolve, e aí a curiosidade faz com que aquela turma preste atenção na aula que você vai dar. Então, tem essa característica interessante, a metodologia de resolução de problemas. E a gente, durante as nossas aulas, a gente vai escolher provavelmente a resolução de problemas para um dos conteúdos que a gente vai tratar durante esse período. História da matemática. Bem, muitas vezes acontece muito de você lidar com um conteúdo matemático e parecer que aquele conteúdo não tem um referencial histórico, ou seja, de onde ele surgiu, em que momento surgiu, quando foi que a humanidade se preocupou de criar aquilo ali, né? Porque não é difícil você perceber que uma equação do segundo grau, né, ela é útil. Por que não é difícil? Ora, apresenta para o menino um problema prático da engenharia elétrica, ou apresenta para o menino um problema prático da engenharia civil mesmo. E você consegue mostrar num problema prático que a solução daquele problema deságua numa equação de segundo grau. Então, se você não sabe resolver a equação de segundo grau, você não resolve o problema. E aí, o aluno diz, é útil, tá bom. Mas em que momento isso foi percebido? Em que momento da história da humanidade isso foi percebido? Houve um período em que a humanidade não estava nem aí para a equação de segundo grau? Houve um período. Mas qual era o desenvolvimento civilizatório da sociedade naquele período em que a equação de segundo grau não tinha importância? Ou seja, a equação de segundo grau surgiu em que estágio de civilização da nossa humanidade? É importante que esses estágios avancem. Então, a história da matemática, ela humaniza a matemática. Ela faz com que o estudante perceba que a nossa ciência não é uma coisa feito um joguinho de organizar palavras num caderninho, né? Como é que a pessoa chama? E não é caça-palavras. Tem o caça-palavras, né? Você fica procurando palavras num monte de letras. E tem também o palavras cruzadas, né? Palavras cruzadas. Tem aquele também
aquele que é com números, né? Eu geralmente esqueço o nome porque na verdade eu prefiro chamar de quadrados latinos. Sudoku, né? Se não me engano. Bem, então você pode muito bem mexer com, com uma matemática que parece apenas uma brincadeira, um jogo, um passatempo. Você pode usar matemática para passatempo. Mas quando você olha para a história da matemática, você vai ver que a boa parte, não, todos os conteúdos estudados lá no ensino fundamental e médio, todos eles, teve uma motivação histórica. Tem um momento do surgimento, né? Que quando a gente fala em Blaise Pascal, a gente não está falando num extraterrestre. A gente está falando num cara que um dia, mesmo a sociedade inteira alheia à matemática da época, ele criou muita coisa, ele estava estudando aquilo. Quando você ouve falar de um René Descartes, né, que tanto estudava filosofia e escrevia sobre filosofia, mas no meio do estudo de filosofia dele, ele via coisas que a matemática resolvia e ele via uma filosofia que estava dentro da matemática. Então, colocar historicamente, situar o aluno historicamente, contextualizar a matemática historicamente, geograficamente também, né? Dizer, isso daqui foi estudado na Mesopotâmia, isso aqui foi estudado na Grécia, isso daqui foi estudado na Europa, isso daqui foi estudado na África, isso daqui estava lá, foi visto entre os Incas, né? Muita coisa que a gente não sabe, inclusive, muitas coisas das Américas, a nossa civilização, que parece, inclusive, bem mais antiga do que a civilização que a gente está atrelada, que é a europeia, né? A gente é extremamente influenciado pela cultura europeia e a gente deixou de conhecer muita coisa das nossas Américas. Então, a história pode repor um pouco isso. Se informar e passar para os nossos alunos sobre o ponto de vista histórico pode ajudar muito nas tendências do ensino de matemática. Então, é uma metodologia com muita utilidade também. É claro, mas tomem cuidado para não centralizar-se tanto na história que deixem de lidar com a importância do conteúdo em si, né? Porque, por exemplo, vocês vão conversar aí com os velhos, os coroas. Coroa sou eu, né? Com os velhos, as pessoas têm mais idade do que eu, aqueles caras aí que estão nas cadeirinhas de balanço. Vai lá conversar com ele e pergunta sobre a matemática da época dele e vocês vão ouvir algumas coisas bem naturalmente. Por exemplo, alguém vai dizer para você: na minha época a escola era muito boa, a escola pública era muito boa. Hoje em dia a escola pública não vale nada. Mas a questão é que ele não entende o contexto histórico que ele estava envolvido. É que na época dele, a escola pública era para poucos. As pessoas de maior poder aquisitivo estavam na escola pública. E o governo investia pesadamente na escola pública. E o professor trabalhava com os filhos dos ricos na escola pública. Portanto, o professor era melhor valorizado, mais respeitado, porque estava trabalhando com o filho dos ricos. E trabalhava com mais facilidade. Não é o caso que vocês vão enfrentar. Vocês vão enfrentar a situação em que a escola pública hoje é renegada ao filho do pobre, que durante o desenvolvimento da nossa história, da nossa sociedade, criou-se as escolas particulares para os filhos dos ricos, inclusive muitas com verba pública foram criadas. Em Arapiraca, se você procurar a história de escolas particulares, você vai encontrar escolas particulares que foram construídas em terrenos públicos, financiamento público, para criar escolas particulares para os ricos. E as escolas públicas foram renegadas aos filhos dos pobres. E aí o filho que você vai estar trabalhando para ele, o menino que você vai estar trabalhando para ele, muitas vezes é filho de alguém que está preso, de alguém que tem problema com drogas. E aí o trabalho de vocês é um trabalho muito mais duro e muito menos valorizado. Por quê? Porque é claro que ninguém valoriza quem trabalha para o pobre. Sempre quem trabalha para a sociedade mais evoluída financeiramente e socialmente vai ter um reconhecimento maior. Então, se você for conversar com um cara lá da cadeira de rodas, a primeira coisa que ele vai, da cadeira de balanço, né, ele vai primeiro dizer isso para você. Ele vai dizer que na época dele era que o ensino era bom. Mas, em compensação, se você conversar um pouquinho mais sobre a matemática que ele aprendia, por exemplo, ele talvez pergunte a vocês coisas sobre números romanos, sobre coisas que são muito mais história do que matemática. É aquela preocupação com as 4 operações, que hoje a criança já não tem tanto com a calculadora baratinha que ele compra no camelô, né? Então,
as coisas mudaram, são tempos diferentes, são coisas diferentes. Então, vou me preocupar em ensinar números romanos, eu tenho que saber que 500 é D, porque se o cara não souber que 500 é D, ele não sabe matemática. O cara lá da cadeira de balanço, ele pensa assim, tá? Você termina a sua formação, ele chega para você e diz assim, meu filho, quanto é 500 em numeral romano? Aí você não sabe que é D, aí ele diz assim, tá vendo? Formado em matemática, não sabe nem que 500 é D. Como se por acaso isso fosse de fato importante. Então, é importante que a gente saiba o que é que na transposição didática realmente é importante, tá? Então, ensina história, tá? Ensina. Mas ensina história tendo como ponto de objetivo, como foco, que a pessoa aprenda matemática, tá? Não é que a pessoa aprenda história, é que a pessoa aprenda matemática. A história é apenas uma ferramenta que você vai usar para ensinar matemática. Entenderam o meu ponto de vista? Alguém quer fazer alguma consideração a favor ou contra a minha ideia? Que eu aprendo com a sua observação, quer seja a favor, quer seja contra. Não, por enquanto de acordo com o senhor. De acordo, né? Que bom. Tá bom, então. Vou seguir então com a nossa lista aqui. Vamos Mais ver. um ponto, tá? Mais um ponto? Tá bom. Educação matemática crítica. Pronto. Aí, veja só. Daqui de história para educação matemática crítica também um laço bem forte. Aqui, resolução de problema e modelagem, para mim tem um laço forte. E essa outra dupla aqui, história da matemática e educação matemática crítica, também para mim tem uma ligação muito forte. Educação matemática crítica. Bem, nas discussões e pesquisas em educação matemática, há um debate crescente em torno de um ensino de matemática que não a considere como uma área politicamente neutra, distante de temas relacionados à vida em sociedade, como aqueles ligados às dimensões sociopolíticas e culturais. Bem, ou seja, existem estudantes de educação, né, e aqueles que se dedicam à matemática, então a educação matemática, que questionam que a matemática não pode ser excluída de questionamentos políticos e sociais. E realmente, né, se você assiste uma TV de maneira crítica, por exemplo, você pode ver um gráfico deformado na TV que visa enganar as pessoas. Às vezes, o 2% está com uma barra maior do que o 80%. O 80% está acima do 2%, mas proporcionalmente o 2% está grande demais. Ou seja, às vezes o cara manipula a imagem para tentar convencer as pessoas politicamente. Então, a matemática na sociedade, ela é usada politicamente. E eu não estou dizendo aqui, né, antes que me processem, eu não estou dizendo aqui que a gente deva discutir política em sala de aula, de forma nenhuma. Eu sou totalmente contrário a que um professor pare de dar a aula dele de matemática e vá discutir política. De jeito nenhum. Eu tenho, por exemplo, meus posicionamentos políticos e eu raramente disse a vocês que sou, por exemplo, uma pessoa que gosta do lado esquerdo da política. Poucas vezes disse. Mas se você entrar no meu Facebook ou se você entrar em minhas redes sociais, vai ver que esse é o meu posicionamento político. Mas não vou fazer isso em sala de aula. Eu não concordo. Agora, claro, existem disciplinas como política. Existe uma disciplina chamada política em alguns cursos de nível superior ligados a áreas correlatas a isso. Então, o cara que está lá estudando política dentro de uma disciplina, dentro de um curso ligado a essas discussões, é isso mesmo que ele tem que discutir. Não é o nosso caso. Mas, em compensação, se por acaso a gente tem um questionamento sociopolítico que envolva a matemática, não há motivo nenhum para a gente correr disso. A gente vai falar do aspecto matemático. O aspecto puramente político não é o nosso caso, mas que também a gente não tem a necessidade de fugir disso. E a gente tem que aparelhar, e aí não aparelhar no sentido negativo, e sim no sentido positivo, aparelhar os nossos estudantes a saberem ler os jornais. Eles precisam saber ler os jornais, eles precisam ver quando há uma discrepância num dado político. Então, por exemplo, se alguém diz assim, os Estados Unidos doou 3 milhões de AstraZeneca ou de Pfizer. Pô, é importante que o nosso estudante aprenda a pensar o que são 3 milhões. 3 milhões de Pfizer ou de AstraZeneca significa 1,5 milhão de pessoas vacinadas, porque são 2 doses, né?
Então você tem que ter o nosso estudante tem que ser levado a olhar para a matemática de forma crítica em relação à sociedade. Diferente de alguém que não é da matemática ou que não gosta de matemática, e essa pessoa simplesmente acha que 3 milhões não significa 3 milhões de pessoas vacinadas. E o que são 3 milhões diante de mais de 200 milhões de brasileiros? É uma coisa pequena. Então você não pode ver numa reportagem político-social um político dizendo que com 3 milhões de vacinas está resolvido o problema do Brasil. Não, quando ele disser, são 3 milhões e vão vir daqui a 3 meses, você diz, isso é nada, isso é nada. Por quê? Porque você tem noção de proporcionalidade, você sabe comparar as coisas. E aí o teu estudante ele deve aprender a usar a matemática para olhar o mundo, sim, para ler o jornal, sim, para assistir a televisão, sim, para criticar os políticos, sim. Ele tem que, todo número que for dito a ele tem que saber que aquilo ali tem uma comparação, né? Uma fotografia de uma pessoa no deserto dizendo que essa pessoa é alta, não garante nada, pode ser um anão, depende da forma que a foto foi tirada. Você só sabe se aquela pessoa é alta se ela estiver do lado de alguma coisa que você conheça o tamanho e possa comparar. Então, gráficos, estatísticas, as ideias das proporcionalidades é uma das missões que a matemática tem diante da sociedade, de fazer com que a gente crie uma sociedade crítica. Então, tem alguns educadores matemáticos que chamam a atenção de que o ensino pode ter essa vertente crítica. Eu não acho que tem que se tornar hábito, não acho que tem que se tornar prática, mas também não sou contra que em algum momento a matemática seja bem direcionada para aparelhar a nossa sociedade para a leitura desses questionamentos sociopolíticos. Não como doutrinação, nunca, para linha nenhuma, mas também não sem política, porque nenhum ser humano é apolítico, a não ser que ele não viva em sociedade. E nada se resolve sem política. Tudo no mundo tem política, né? Tem a política de vocês aí, quando vocês discutem se vão querer fazer a prova, como é que a prova é, tudo isso é política. Vai ter as pessoas que sabem falar mais, as que são mais acanhadas, as que vão se tornar líderes, as que vão ser menos líderes. No meio de nós, entre os professores, temos os mais políticos, temos os mais produtivos academicamente, temos os que falam melhor, tem os mais acanhados. Então, política faz parte do ser humano. O ser humano é um ser político. Tá? Então, parar com esse negócio de não quero saber de política. Não, você precisa saber de política. A política garante a sua bolsa de iniciação científica, a política garante o seu desenvolvimento, a política garante a estabilidade da nossa instituição. A política é importante e você tem que se envolver nela. Não precisa de forma nenhuma, de maneira errada, radicalizada, não. Mas envolvimento, sim. Estejam atentos, o país é nosso, a gente tem que tomar conta. Tá bom? Então, é preciso sim estar atento como ser político, mas não fazendo disso a tua prática profissional. A tua prática profissional é ensinar matemática. Não esqueçam isso. Bem, eu vou abrir de novo espaço para alguém falar alguma coisa, né? Pode ser que alguém queira. Apesar que eu acho que esse não é um tema para a gente progredir muito, não. Acho que é bom parar por aqui, mas tudo bem. Nenhuma pergunta? Bom, ótimo. Vamos seguir em frente. Uso de tecnologias da informação e comunicação. Bem, quando ele diz aqui, de acordo com o Brasil, 1998, aqui no texto lá original onde eu peguei, estavam os PCNs, né? O Projeto Curricular Nacional, né? Como é que o Brasil, os governos brasileiros, na verdade o Estado brasileiro, porque mesmo mudando de governo continua valendo, como é que ele imagina que deve ser levado o ensino de matemática no Brasil. Então, lá nos PCNs, a utilização das tecnologias de informação e comunicação, elas são indicadas como algo útil, necessário. E aqui está um rápido resumo do que ele acha que essas tecnologias ajudam, né? Então, ele diz aqui, por exemplo, que ela relativiza a importância do cálculo mecânico e de simples manipulação simbólica, uma vez que por meio de instrumentos esses cálculos podem ser realizados de modo mais rápido e eficiente. Ele também diz que essas tecnologias evidenciam para
os alunos a importância do papel da linguagem gráfica e de novas formas de representação, permitindo novas estratégias de abordagens de variados problemas. Possibilita o desenvolvimento nos alunos de um crescente interesse pela realização de projetos e atividades de investigação e exploração como parte fundamental de sua aprendizagem, e ainda permite que os alunos construam uma visão mais completa da verdadeira natureza da atividade matemática e desenvolvam atitudes positivas diante de seu estudo. Bem, ele diz que as TICs são capazes disso tudo aí. Vou dizer qual é o meu ponto de vista e logo depois vocês fiquem à vontade para concordar ou discordar. Bem, a primeira vez, quando eu comecei a estudar, a gente tinha muito pouco acesso à tecnologia. Então, a primeira vez que eu observei a influência das TICs nas salas de aula foi o simples uso de data show. Tudo começou por aí. E aí as pessoas diziam, não, porque o professor avante, à frente do seu tempo, ele está usando um data show, ele não está mais escrevendo no quadro. A questão é que sempre me pareceu uma visão muito acanhada, muito situada da situação, né? muito ligada a um único espaço da situação. Por quê? Porque provavelmente quem dizia isso talvez fosse professor de história mesmo, de geografia, porque de fato, né, você joga no data show um mapa e você pode movimentar esse mapa, você pode riscar nesse mapa, legal. Mas o problema é que outras áreas não são tão assim. Por exemplo, matemática, está provado, muita gente já verificou, que ajuda muito aquela coisa de você ainda não ter visto o próximo passo da demonstração. Então você escreve um passo da demonstração sem escrever o próximo, porque se o aluno prestar atenção no próximo passo da demonstração, talvez ele não compreenda aquele que você está tentando explicar. Então, o data show, com o tempo, foi sendo adaptado a ponto de que a gente hoje consegue colocar os passos da demonstração aos poucos. E aí, de fato, passou a ser interessante. Mas no início, se achava que a coisa tinha que ser meio instantânea. Jogava lá a foto toda de uma vez e tentava explicar uma coisa que levaria 15 minutos e muito pouco tempo. E achando que aquilo ali seria uma agilidade muito grande na aprendizagem. Hoje eu descobri que vocês pegam os vídeos e aumentam a velocidade, né? Dobram a velocidade. E até brinquei dizendo que é ruim, porque minha voz é grossa e vai passar a ser uma voz fina. Vocês vendo meu vídeo a velocidade 2, vocês vão achar que a minha voz é fina e a minha voz não é. Então eu brinquei com o pessoal dizendo isso. Mas veja só. Muito simples, eu falando. Ei, parece o quê? Um robô. Imagino. Então, aí eu confesso que na hora em que eu brinquei, eu fiquei pensando em alguns colegas meus que têm a voz mais fina que a minha. Deve ficar ainda mais estranho. Mas veja como as tecnologias mudam, né? No início era só um data show, depois a gente começou a ter o GeoGebra, depois a gente passou a ter o TeX para poder digitar as coisas com uma roupagem matemática melhor. A gente tem o MATLAB, a gente tem linguagens de programação que facilitam as nossas contas. Então a tecnologia avançou muito. Então, oi. Mas o primeiro avanço que teve assim da tecnologia na educação foi a questão do uso da impressora, né, nas provas, porque até então era aquele negócio que só cheirava álcool. O mimeógrafo. Eu rodei prova no mimeógrafo muito pouco, porque quando eu comecei a impressora já era presente, mas aí num dia ou no outro que a impressora não funcionou, me jogaram na mão uma folha de mimeógrafo e eu escrevi, a gente rodou no álcool, acho que umas 2 vezes na minha vida. Se não me engano, na Uneal ainda, ou sei lá. Escola particular geralmente tinha impressora, mas a Uneal eu acho que teve um dia que eu rodei alguma coisa em mimeógrafo lá. Então, avanços. Mas veja, por que eu não acho que isso é uma tendência metodológica? Porque, veja bem, na hora em que eu jogo no data show, o que eu faço? Eu exponho e dialogo. Então, para mim, usar um data show, mesmo que eu esteja usando lá o GeoGebra, ou mesmo que eu esteja usando lá um MATLAB, fazendo contas lá, o que eu estou fazendo de fato é uma aula dialogada, é uma exposição dialogada, com o uso de uma tecnologia.
Então, tudo bem. Mas é por isso que eu digo, de tudo que eu falei até agora, quando eu falo em história da matemática, como é que eu apresento história da matemática? Por meio de uma aula dialogada. Quando eu falo em etnomatemática, como é que eu apresento a etnomatemática? Por meio de uma aula dialogada. Então, na verdade, para mim, tudo é a primeira. Tudo é aula dialogada. Só que como você vai apresentar essa aula e como você vai conduzir o diálogo. As outras, para mim, são conduções do diálogo. Então, para mim, a metodologia em si é a aula dialogada. Agora, como é que essa aula dialogada se desenvolve? Não adianta, por exemplo, eu apresentar a história da matemática se eu não dialogar com o aluno. Não adianta eu apresentar etnomatemática e desconsiderar a opinião de todos os alunos que estão na sala. Todo mundo só conhece a matemática europeia. Eu vou apresentar uma africana e nem ouço o aluno nem a opinião dele sobre a comparação do que ele conhece com o que eu estou apresentando. Então, a aula dialogada, para mim, é o grande charme da coisa. É onde a coisa realmente funciona. O que, para mim, não pode acontecer é um professor que se isola, que não discute, que não dá espaço para você falar. Isso não pode acontecer. Então, é isso que eu peço a vocês. Olha, se você olha para um conteúdo e vê que a aula deve ser de história, deve ser usar história, use história, mas deixe o aluno falar, dialogue com ele, ouça, veja o quanto ele aprendeu. Vou usar um jogo. Tudo bem, coloque o jogo para o menino jogar, mas olhe os alunos que não vão gostar do jogo e que não queiram aprender daquela maneira e busque outras maneiras também. Dialogue, não faça nunca nada achando que está perfeito. Sempre ache e olhe para os defeitos daquilo que você faz, porque sempre tem o que melhorar. Tá? E quem que ajuda a melhorar é o aluno. Bom, a aprendizagem ela é focada no aluno. E o aluno não é o centro da educação. Nem você é o centro da educação. O centro da educação é a aprendizagem. Se algum dia a escola chegar para você e fizer uma pergunta, professor, o que o senhor acha de olharmos tal atividade, ou tomarmos tal decisão? Pode ser no transporte dos estudantes, pode ser onde vai ficar o bebedor de água, pode ser se vai ter aula tal dia ou não, não importa. Seja qual for a pergunta que lhe fizerem, lembre-se, a aprendizagem se dá nesses três personagens, o professor, o aluno e a aprendizagem. O ensino-aprendizagem acontece aí. Se não houver a aprendizagem, não adianta. O professor está folgado, ele está com menos horas de trabalho. Sim, mas isso está ajudando a aprendizagem? Não, então aumenta as horas de trabalho do professor. O professor precisa pesquisar para poder melhorar a aula, portanto ele tem que ter menos carga horária de sala de aula. Isso vai aumentar a aprendizagem? Vai, então deixa o professor pesquisar. O aluno vai precisar sair mais cedo porque senão não tem van para ele ir para o interior dele. Isso vai melhorar a aprendizagem dele? Não, não vai. Então vamos tentar resolver o problema da van. Vamos fazer a van tentar obedecer o horário da aula e não a aula obedecer o horário da van. Então as decisões elas devem ser voltadas para o processo ensino-aprendizagem, para que ele se concretize, não para favorecer o aluno. O aluno não vai gostar de que você demonstre a fórmula de Bhaskara. Problema do aluno. Ele precisa aprender a demonstrar a fórmula de Bhaskara, então eu tenho que demonstrar a fórmula de Bhaskara. Não, mas se não demonstrar o ensino fica artificial. É verdade. Então, o ensino artificial favorece a aprendizagem? Não, então não vamos fazer o ensino artificial. Dói ficar olhando aquela demonstração. Que doa, crescimento faz parte, né? A dor faz parte do crescimento. Então, o foco é a aprendizagem final. Aí na avaliação vai ter o aluno que só aprendeu a resolver a equação do segundo grau e ele não está nem aí para a demonstração. Tudo bem, ele vai se formar em culinária e ele talvez nunca resolva a equação do segundo grau mais na vida. Tudo bem, você não vai reprová-lo, não é na avaliação que você vai fazer isso. É no processo de ensino-aprendizagem, é isso que você tem que estar focado. É que o teu aluno, a maioria dos teus alunos, aprendam o máximo que você puder ensinar diante dos objetivos de vida dele, diante dos objetivos da sociedade, diante do que se espera do aluno egresso que você quer formar. Tá? Então, para mim, era isso que eu estava querendo chamar a atenção, tudo se resume à primeira. Para mim, todas são aulas dialogadas, usando isso, ou usando tecnologia
de informação, ou usando uma educação crítica, uma história da matemática, uma resolução de problema, uma modelagem ou etnomatemática. Mas para mim tudo é exposição dialogada tradicional. Eu tiro o tradicional, né? Porque quando você usa tecnologia, alguém vai dizer que não é mais tradicional. Bem, e por fim, outro tema que a gente vê numa busca no Google é esse: leitura e escrita em matemática. Acredita-se que a metodologia da leitura e escrita em aula de matemática desempenha um papel fundamental no processo de formação de um fazer matemático significativo, estimulando o aluno a ter confiança em sua capacidade de pensar e de comunicar-se matematicamente. Bem, também tem gente defendendo essa expressão, né? Escrita e leitura. Mas, gente, escrita e leitura é fundamental para estudar qualquer coisa. Porque se você não lê e se você não escreve, bem, se você não lê, você não vai aprender muito, não vai aprender tanto quanto quando você lê. Por quê? Ora, todo mundo que quer passar um conhecimento, ou grava um vídeo e fala, ou então escreve. Tem muito mais coisa escrita do que coisa gravada em vídeo. Algo escrito, um livro, né? Tem até um poema sobre o livro, né? Fala alguma coisa do tipo que ele... fechado é uma alma que perdoa, né? Aberto é alguma coisa que fala e tal. Aquele poema lá sobre o livro, um lindo poema, deixa claro, poxa, um livro é uma coisa espetacular. Você vê, ó, estou eu aqui. Eu trouxe alguns livros para mostrar para vocês. Por exemplo, esse daqui é o livro Matemática e Ensino, do professor Elon Lages. Querido professor alagoano, Elon Lages, faleceu também há pouco tempo, alguns anos atrás, já faz alguns aninhos, 4, 5, 6, sei lá. Acho que eu estava no doutorado. Bem, foi. Então, ó, o livro do Elon Lages. Faleceu, mas deixou aqui pra gente. Está aqui os pensamentos dele. A gente lê, aprende sobre os pensamentos dele e cria os nossos próprios pensamentos. E adapta para uma sociedade que vai estar mais evoluída à frente. Mais evoluída do que a sociedade que ele viveu. Então veja, está aqui, está escrito. Se eu não leio, como eu me desenvolvo? Como é que eu vou saber como pensavam os anteriores que viveram antes de mim e que puderam dar passos importantes à frente? Pois bem, tenho que ler. Tem outros livros aqui para apresentar para vocês. Manual de Redação Matemática, do professor Daniel Cordeiro de Moraes Filho. Está aqui o livro. Uma das minhas leituras. Por quê? Porque eu sei que eu tenho que aprender a escrever. E escrever em matemática talvez seja ainda mais difícil do que escrever em linguagem cotidiana. Para ter uma formação profissional sólida, eu preciso ler, preciso me informar. Então eu preciso ter acesso a livros. Alguns em PDF. Gosto de ler em PDF. Beleza, ler em PDF, não precisa ter livro físico. Tem livros que são caros. Bem, a sociedade dá seu jeito, né? Às vezes o povo craqueia algumas coisas, copia algumas coisas e aí tem questões jurídicas, éticas. Bem, eu não vou entrar nessa seara, não é comigo. E um outro livro, por exemplo, que faz parte das minhas leituras para essa nossa disciplina, esse livro aqui do professor Nilson José Machado, Matemática e Língua Materna. Se você olhar os meus livros, eles não são de educadores, eles são de matemáticos, com o pé na educação, matemáticos que pensaram em educação. E é a mesma posição minha. Eu não sou um educador por formação, eu sou licenciado em matemática. O fato de ser licenciado em matemática me faz professor. Então eu sou professor. Como professor, automaticamente sou um pouco educador. Mas só que o meu avanço a nível de pós-graduação foi todo voltado para a matemática pura. E o que fez com que eu não me animasse por educação? Eu acho a subjetividade das discussões muito, muito grande. Eu não gosto, eu não lido muito bem com essa subjetividade, porque eu vejo 150 informações, todas elas convergindo para o mesmo lugar e as pessoas discutem. Né? Então, por exemplo, eu estou dando aqui uma lista para vocês de tecnologias e metodologias, e todas essas metodologias, para mim, convergem para o mesmo lugar. Não há uma que exclua a outra. Na verdade, o que a gente sabe é que a gente tem todas essas estratégias possíveis para poder ensinar. A metodologia de resolução de problemas é única, é espetacular e eu uso para tudo. Não é verdade. Não é verdade. Você pode usar para tudo, pode, tranquilamente, mas ela não é única. Outras metodologias poderiam ajudar.
A tudo que eu ensino eu uso história da matemática. Beleza, que bom, você se aprofundou, conhece bem a história da matemática, use. Tudo que você quiser usar, use. Ah, mas ela é única, outras não a substituiriam. Não é verdade, não é verdade. Ah, o ensino do passado foi aprimorado, a pedagogia do novo em relação à pedagogia do antigo. Nós evoluímos e o novo substituiu o antigo. Não é verdade, não é verdade. O novo está montado no antigo, ele aprimora coisas do antigo, ele adapta coisas do antigo. Às vezes, coisas que são feitas hoje em dia e que funcionam bem para hoje em dia, não funcionariam no passado. Vocês vivem uma geração que é criticada por ser ansiosa e vocês colocam o vídeo à velocidade 2, porque vocês querem aproveitar outras coisas. Eu não sei se vocês colocam as séries que vocês assistem em velocidade 2, mas as aulas de matemática vocês colocam. Então, tá vendo? É a ansiedade, a pressa para ter uma outra coisa para fazer. Porque o tempo de meia hora de uma aula de matemática é muito longo, né? Mas o cara às vezes maratona uma série, sei lá, qualquer uma. Eu não maratonei nenhuma até hoje, então o cara maratona uma série aí durante 2, 3 dias e não bota na velocidade 2, né? Então, caramba, são épocas diferentes, são adaptações diferentes. E não é melhor do que a anterior, nem é pior. Só é adaptada àquele tempo, àquela velocidade, àquele momento da nossa sociedade, da nossa história enquanto seres humanos. Né? Hoje nós somos mais cheios de informações. Tem informação demais e a gente quer consumir tudo. Então, já que tem informação demais e a gente quer consumir tudo, a gente se apressa. E aí a gente fica ansioso quando não consegue. Sofre, chora, se desespera, vai para o psicólogo, toma remédio. É uma característica da vida social atual. Que eu, como fui de uma geração um pouco anterior, não sofri tanto. Mas tenho parentes da minha idade que têm. Porque quiseram correr igual à sociedade. Então, tudo é muito relativo. Tá bom? Então, eu não me adaptei aí para a área da educação, porque sempre achei que essa coisa de que o novo faz o anterior não valer, não é verdade. E eu senti que se eu me entrasse nessa discussão, eu não ia nunca convencer ninguém e iam continuar dizendo que eu estava errado e dizendo coisas que eu também concordo e a gente não ia entrar num consenso. Então, eu sempre achei mais confortável estudar matemática, porque quando eu demonstrei ou eu classifiquei quais os Fs homorfismos dos loops automórficos de Edrais, isso não desdisse a classificação dos Fs homorfismos dos loops anteriores que alguém tenha classificado. E quando alguém classificar Fs homorfismos de outros loops lá na frente, não vai desdizer aquilo que eu fiz para os loops automórficos de Edrais. Então eu sempre achei estudar matemática muito mais tranquilo do que estudar educação matemática. É preciso um traço de espírito diferente do meu, tá bom? O que não me impede, por exemplo, eu já orientei trabalhos que são ligados à educação matemática. Orientei. Mas os trabalhos que eu orientei não tem nenhuma frase do tipo anterior era pior, agora ficou bom. Né? Estou apresentando uma nova metodologia que é melhor do que as outras. Não. Estou apresentando um questionamento de uma forma de estudar um certo assunto. Estou melhorando uma abordagem de alguma coisa porque não tinha uma anterior. Então, estou melhorando porque estou partindo do zero. Ou estou melhorando a partir de uma outra, olhando tais detalhes a mais para esse nosso momento atual. Mas naquela época, aquela metodologia era tão boa quanto a que eu estou apresentando agora, porque foi para aquela época. Então, eu estou apresentando uma metodologia maravilhosa, espetacular, que substitui todas as outras, eu não vou orientar algo assim. Tá bom? Não existe. Essa metodologia não existe, a não ser que seja Deus, né, que desça e venha trazer essa metodologia para a gente, como eu acho que ele não vai fazer isso. Então, nenhum educador vai conseguir fazer, tá? Então, não existe a metodologia fixa das galáxias, tá? A palavra fixa. Não existe a tecnologia fixa das galáxias, não, que vai resolver todos os problemas. Nem busque, porque elas não existem, tá?
sempre vai ser uma discussão, no meu ponto de vista, inócua. Não vai levar a nada. Então, bem, essas são as metodologias que eu tenho a pretensão de que a gente explore, tá bom? E a gente vai decidir isso juntos. O expositor da hora vai ter direito de chorar, tá bom? Ah, não quero essa metodologia, eu estou errado. A turma escolheu tal metodologia e eu não consegui. A gente perdoa. Não é nada engessado, não, tá? É só para ter sugestão, para a gente começar a praticar o que é preparar a aula sob pontos de vista diferentes, modernos, material concreto, por exemplo, produzir os sólidos geométricos para poder dar aula, expõe aí na hora que estiver dando aula, mostre os sólidos. Bem, vocês foram muito bem em laboratório 1, foram excelentes expositores, a grande maioria, então provavelmente vai continuar em laboratório 2 e vamos aprender juntos um monte de coisa. Se ninguém tiver nenhuma pergunta a fazer, quero apresentar e distribuir aqui com vocês os 4 primeiros tópicos, as 4 primeiras exposições. Alguém quer fazer alguma pergunta ou posso partir para essa segunda fase? Quando vocês ficam calados, eu fico preocupado. Diga, Douglas. Diga, Bruno. Diga, Bruno. Pode continuar, professor, por mim. Tá tranquilo? Bem, já que o Bruno é novato e disse que eu posso continuar, então ótimo, é sinal de que eu deixei mais ou menos o meu recado. Ok? Eu vou passar esse texto para vocês lá no grupo e eu peço a vocês que, não agora só na disciplina, mas na vida profissional de vocês procurem ler um pouquinho mais sobre cada uma dessas coisas, tá? O outro tema que não está aí, que eu peço a vocês que pesquisem sobre eles, é sobre transposição didática. E eu peço que vocês façam a reflexão sobre transposição didática da seguinte maneira. Isso é uma sugestão de um professor mais velho. Eu peço que quando vocês pensarem em transposição didática, inclusive a pessoa que está sob minha orientação agora no trabalho de educação matemática, vai também esse recado para ela. Quando pensar em transposição didática, pense da seguinte maneira. Não existe ensino. Ninguém nunca preparou uma sequência de conteúdos da transposição didática que eu vou pensar. Então, por exemplo, eu quero saber quais os conteúdos mais importantes para serem ensinados no ensino médio sob o meu ponto de vista. Você pensa assim, você com você mesmo. Sob o meu ponto de vista. Suponha que a sociedade estivesse incivilizada ainda. Né? Ninguém nunca discutiu o que de fato era importante para ensinar agora, nesse momento, no ensino médio. É você o dono da verdade. Então você vai determinar o que é que você acha que é importante. Eu digo isso porque se você pensar dessa maneira, você vai ver o quanto foi difícil se construir o que se tem hoje em dia. A sequência de conteúdos que se ensina no ensino fundamental e no médio, as decisões que muitos e muitos pensadores tiveram até chegar na lista que nós temos hoje, deu bastante trabalho. E por que eu acho que a gente tem que pensar assim? Porque se a gente pensar assim, a gente valoriza o trabalho do outro, do cara que veio antes. Tá? Porque se a gente já pega o trabalho pronto e começa a fazer críticas, não deveria ter matemática financeira. Poxa, bicho, será que antes não tinha e perceberam que fazia falta? Ninguém precisava ensinar esse negócio de ciclo trigonométrico, isso dá um trabalho desgraçado. A minha filha, por exemplo, vem sofrendo para estudar. Poxa, para que serve? Eu quero ser médica. Tá, tudo bem, faz parte da vida. Mas para passar no Enem precisa do ciclo trigonométrico porque a formação do ensino fundamental e médio não é uma formação de medicina, nem é uma formação de letras, nem é uma formação de história. É uma formação básica. Dali as pessoas vão seguir em frente para diversas áreas. E entre as pessoas que estão lá no ensino médio, tem gente que vai querer fazer matemática, tem gente que vai querer fazer física, tem gente que vai querer fazer engenharia. E essas pessoas precisam conhecer o ciclo trigonométrico. E como eu não posso saber exatamente para que lado cada um vai, eu coloco na matriz curricular o que é necessário, em geral, para todo mundo, a princípio. Então, ensinar, a gente tem que ensinar aquele conteúdo. Cobrar na avaliação como se o cara fosse ser matemático, aí não.
você precisa ter consciência quando for professor que na hora de avaliar, o teu aluno é um aluno de ensino médio. Ele não é teu colega de graduação em matemática. Então, quando eu for cobrar de vocês o ensino, eu vou cobrar de vocês o ensino pensando, esse cara vai ser professor do ensino médio, fundamental. Ele não vai ser professor de análise funcional, lá no doutorado. Então, eu não posso chegar e colocar uma questão de análise funcional para você resolver. Não tem sentido. E se eu colocar uma questão de análise funcional para você resolver, é só para ver se você é musculoso. Se não for, eu vou dizer, esse não é musculoso, mas está aprovado para dar aula no ensino fundamental e médio. Então, sabe, lá no ensino médio, você tem que entender, você tem gente ali que está querendo fazer educação física. Ele vai precisar saber um pouco de biofísica. Vai. Então, ele vai precisar de alguma matemática. Mas o outro quer fazer letras. Será que ele vai para a parte de cartografia, né? Ou será que ele vai para... Não, perdão, cartografia e geografia, né? Será que ele vai para teoria gerativo-transformacional, que precisa de análise combinatória? O cara vai ser advogado. Será que ele vai precisar de alguma matemática? Tá? Então, alguma matemática aquelas pessoas precisam aprender, mesmo achando que não, muitas vezes. Então, está lá na matriz curricular, foi muito pensada, muita gente pensou aquilo e a gente não pode partir para discutir, criticar de uma só vez. Então, a sequência de conteúdos que está reservado para essa nossa disciplina, ela é baseada naquilo que foi feito lá, na matriz curricular do ensino médio. Então, acompanhe comigo, por favor, os outros, aqui, o plano de curso da gente primeiro. Então, primeiro quero avisar vocês o seguinte, essa parte aqui da ementa não fui eu que fiz. Essa parte da ementa está fixa no sistema lá da UFAL e está errada, tá? Essa ementa aqui é uma ementa de laboratório 1. Alguém fixou como sendo laboratório 2, mas é uma ementa de laboratório 1, tá errada, tá? Então, quando eu fui escrever, aí daqui para baixo sou eu que escrevo. Aí quando eu fui escrever os objetivos, eu coloquei aqui, objetivo geral, conhecer as metodologias e melhores recursos a aplicar no ensino de cada conteúdo do ensino médio, e não do fundamental, como está aqui, proposto na disciplina e aprimorar o desempenho na exposição desses conteúdos, adquirindo o necessário desembaraço para o exercício das aulas expositivas. Esse é o nosso objetivo geral nessa disciplina. E os específicos? Utilizar as metodologias aprendidas para preparar e realizar aulas expositivas, tendo como base os conteúdos da álgebra e geometria elementares, conjuntos numéricos, análise combinatória, probabilidade, estatística, matemática financeira e trigonometria. E aí eu distribuí mais ou menos numa sequência que eu tenho lembrança, que é a sequência que os nossos PCNs colocam para o ensino médio, e aqui eu consegui colocar 18 tópicos gerais. Então tem aqui conjuntos numéricos, funções definidas por polinômio de grau 1, funções definidas por polinômio de grau 2, funções modulares, funções exponenciais, funções logarítmicas. Eu gosto que termine o primeiro ano do ensino médio com PA e PG, porque como eu acho que as funções elas são pesadas para você estudar no primeiro ano, né? Você tem que aprender todos esses tipos de funções, e função logarítmica é uma coisa que muita gente sofre. Então, eu gosto, na hora de colocar na matriz curricular, eu gosto de colocar PA e PG para o final do primeiro ano, para suavizar o final do primeiro ano. Agora, no segundo ano, começaria a trigonometria. Alguns livros e alguns programas invertem, colocam trigonometria no final do primeiro ano e começam o segundo ano com PA e PG. Em algum momento eu preciso estudar geometria espacial, geralmente é vista no final do segundo ano. No meio do segundo ano acontece análise combinatória e alguma probabilidade. Alguns textos exigem matemática financeira. E o terceiro ano, resumidamente, passa pela geometria analítica, números complexos, polinômios de maneira geral e equações polinomiais. Esses termos, repito, são termos bem gerais, tá? Aí eu peguei a pagela de vocês aqui, com nome e matrícula.
encontrei lá 23 nomes. Peço a vocês que olhem nesse momento se o nome de vocês está aí. Todos estão visualizando os nomes. Peço que vocês olhem se o nome de vocês está aí. Ok. Bem, alguém que o nome não esteja aí, eu espero que já esteja no grupo de WhatsApp, né? Porque senão vai perder o contato da nossa aula, porque quem não tiver com o nome aí, provavelmente também não está no Moodle. E eu pretendo incluir, claro, e aí eu peço que me dê só um tempinho, porque uma ou outra pessoa me avisou que não conseguiu se matricular, ainda estava em período de, vai até o dia 28, se não me engano, vagas remanescentes, e aí podem vir a mais, né? Alguém aqui que está presente e não está naquela lista? Quem? Carlos? Não? Bem, se todos estão aí presentes, então vamos lá. Vejam que... Desculpa aí, tive que sair para atender uma cliente. Tranquilo. Você pode colocar a lista, por favor, de novo? Sim, coloco sim. Essa aqui, ó. Tá aqui você, né, Carlos Henrique? Isso, estou sim. Tá. Era só para verificar. Obrigado. Beleza. Então, veja bem. Vocês são 23 ali naquela lista. Talvez chegue a ser um pouquinho mais. E vocês são 23 e eu tenho 18 tópicos ali para a gente trabalhar. Só que alguns tópicos desses, eles podem ser desmembrados. Eles podem ficar um pouquinho maior. Tá aqui esses nossos 18 tópicos. Então, por exemplo, conjuntos numéricos, bem, pode ser conjuntos numéricos mesmo. Funções também podem ser. Mas aqui na parte de trigonometria, por exemplo, a gente pode dividir trigonometria em... Bem, a gente pode fazer de trigonometria algumas coisas, né? A gente pode pedir uma aula sobre o ciclo trigonométrico, uma introdução ao ciclo trigonométrico. Redução ao primeiro quadrante é uma atividade que se faz com o ciclo trigonométrico. A gente pode também pedir para demonstrar relações, inequações trigonométricas, por exemplo. É um trabalho danado, é uma aula difícil de dar. Então dá para fazer de trigonometria mais uns 3, tá bom? E aí, mais uns 2 pelo menos. Então esse item se transforma em 3, a gente já vai a 20 itens. Na parte de análise combinatória aqui, dá para falar de arranjo, de combinação separadamente, de permutações. Na parte de probabilidade também dá para separar um pouco. Na parte de geometria analítica, acho que não muita coisa para separar. Na parte de números complexos, também não muito para separar. Bem, podemos falar de inequações polinomiais também. Aqui estão as equações. A gente pode desmembrar isso daqui para atingir praticamente 23. Mas como eu disse a vocês, eu não tenho... Oi, caiu não, né? Pensei que tinha caído. Mas como eu disse a vocês, eu não tenho a pretensão de fazer como fiz no período passado, em que a gente já distribuiu todos de uma vez. A cada 2 sextas-feiras eu vou fazer uma nova distribuição até que completem todos, tá? Então vamos fazer um sorteio agora para 4 de vocês assumirem 4 tópicos. Então vamos sortear tanto os tópicos quanto o nome de vocês numa certa sequência aleatória. Vamos usar aqui um... Deixa eu ver aqui, vamos usar um contador, né? É um contador qualquer aqui. Pode ser esse. Vamos pegar um contador aqui. Ordem aleatória. Aqui foi a do Planmaker. Vamos lá, sorteio aleatório, sei lá como eu coloco. Aleatório. Sorteio aleatório online. A gente pega qualquer um. Sorteador. Vamos realizar um sorteio aqui.
Pronto, sortear um número. Sortear um número entre 1 e 23. Tá bom? Então, os senhores já podem começar a rezar. Não é melhor já sortear os 4, não, professor? Pode ser. Pode É, ser. fica muita tensão. Sorteio logo 4, né? De uma só vez. E aí, bem, ele vai me dar uma ordem, provavelmente. E aí o primeiro número que aparecer é o primeiro a expor, o segundo, terceiro, quarto, tá bom? E assim por diante. Os números de vocês são os números que estão aqui, ó. O número de vocês são esses aqui, tá? Nessa ordem, de 1 a 23. Então vamos lá, vamos sortear os 4. Sortear 4, né? 4 números entre 1 e 23. Sortear agora. Olha aí. O 9, o 15, o 19 e o 5. O 9, o 15, o 19 e o 5. Então tá aqui. Eu já fiz uma planilhinha do Excel. Uma facada. Oi? Levei uma facada. Você é um sortudo, cara. Você é o Jadiel? Sou eu, professor Douglas. Douglas? Deixa eu ver. 9. E por que você tá achando que sofreu? Os números são 9, 15, 19 e 5. 5 é o meu. 9, 15. Isso foi porque você riu de mim, Douglas, no semestre passado. O meu foi um dos 19. últimos a apresentar, mas não tem problema não. Ué, qual foi o outro número? Eu vi 25 ou foi impressão minha? Foi Pode- o 5. Ah, o 15. 5. 19 é o terceiro e o 5 é o quarto. Pronto. 5. Opa. 4. Serão quantos minutos, professor, de aula? 50. 50 minutos, tá bom? Vocês têm 50 minutos e eu tenho 10 minutos para Vai dar tempo falar. todo mundo? Se vai dar tempo para todo mundo? São 2 horas, né? Uhum. E aí vão ser de 2 em 2. Tá bom? Então, aqueles números que eu acabei de marcar ali. Já foram 50 minutos. Vai sortear os temas. Professor, será que 50 minutos não é muito, não? 50 minutos é muito? Depende. Porque assim, se fosse presencial, que a gente teria o tempo de escrever na lousa essas coisas, ia gastar mais tempo, sabe? Tá. Mas como é de maneira virtual, que já tem quase tudo pronto para explicar, eu acredito que menos tempo já seria suficiente, não? Serão aulas, né? E eu serei o aluno, certo? Certo? A aula é dialogada, né? Sim. Eu paro a aula, né? Peraí, não entendi. Me explica isso aqui Na que eu não minha, na entendi. verdade, Eita, fera. Você vai ferrar com a gente. Ferrou, né, Douglas? Acho que essa eu vou reprovar. Vai não. Bem, eu sei, é doloroso. Eu mesmo não, é uma Professor. situação que eu mesmo não gosto de fazer, mas tem que ser feito. Oi. O bom de ser os primeiros é que não tem um referencial de apresentação ainda, entendeu? Aí o dos primeiros, os últimos é os que vão mais se ferrar, porque já vai ter toda uma questão de apresentações e de quem fez melhor, quem fez pior, e o professor já vai estar sobrecarregado. Eu comentei Ele isso, tem que assistir bem, ó. eu comentei isso na disciplina passada, né? Eu disse, olha, quando eu fiz essa disciplina, eu fui o primeiro. Na verdade, o professor no corredor juntou a turma assim e perguntou quem é que vai ser o primeiro voluntário. Aí a turma me empurrou, aí disseram, o voluntário é esse. Eu levei um empurrão, quando eu olhei, já estava na frente como voluntário e me deram o tema funções. E eu fiz a minha exposição mais de 50 minutos, terminei lá, e o professor fez 2 observaçõezinhas, fez 2 críticas, eu saí arrasado por causa das críticas. E quando foi a segunda exposição, aí eu fiquei feliz da vida, porque o professor nem deixou o cara fazer a exposição. O professor fez tanta pergunta que no final o professor sugeriu que o cara preparasse a aula melhor, que a aula não estava boa e não deixou o cara expor.
E aí eu que tinha me achado mal porque o professor tinha feito 2 observações, fiquei me achando o máximo porque eu dei mais de 50 minutos de aula na frente dele sem ele reclamar. Ok? Então, Mas aí foi bom porque já interrompeu antes do cara apresentar, né? Teve aí uma disciplina que a gente fez no período passado, que o professor esperava a gente apresentar para depois jogar as críticas para a gente refazer de novo. é, eu inclusive quero pedir já desculpas antecipadas a vocês, porque algumas vezes eu vou ser chato, né? Gente, no nosso começo presencial em 2020, eu fui chato com uma colega de vocês. Eu até esqueci um pouco, acho que me traumatizou tanto que eu esqueci o nome. Então, eu fui um pouco chato por uma observação que eu fiz e talvez eu pudesse ter feito com mais calma, mas só que eu me empolguei, achei que foi uma definição de esfera uma definição de circunferência, que eu peguei muito no pé da aluna, que a definição realmente não estava legal. E eu já peço desculpas a vocês caso aconteça de eu ter que interromper alguma coisa e dizer isso não está legal. Porque se eu fizer só uma pergunta, não considere que eu estou achando que não está legal. Pode ser que eu esteja perguntando só para ver como é que você explica aquilo, tá bom? Então relaxem, não fiquem tão nervosos como às vezes acontece não. Eu estou mais maduro, estou mais tranquilo, estou melhor nisso. Então eu acho que estou melhor para fazer esse tipo de questionamento e acho que esse tipo de disciplina em que você se expõe, já que é um curso de licenciatura em matemática, e você se expõe diante de pessoas que sabem matemática, né? Porque seus colegas sabem matemática e eu também sei um pouquinho. Então, quando vocês se expõem, isso é muito bom. É melhor a gente se expor entre amigos, mostrar as nossas dificuldades aqui entre amigos, do que mostrar as nossas dificuldades na hora em que você vai ser avaliado numa escola para ir dar aula, ou então na hora em que você vai numa banca de concurso, por exemplo. Então é bom acostumar, porque você vai fazer essas coisas na sua vida, tá? É natural, vai fazer parte da sua vida se expor. E a avaliação não vai ser feita só por mim, né? Para o menino novato, como é o... Foi Douglas, não, foi o... Falou comigo agora. O Bruno. O Bruno. Para o Bruno, que é novato, a minha avaliação é feita, sou eu e mais 2, tá certo? Então, tem 2 colegas que vai estar avaliando junto. Então, tá até aqui, inclusive, ó, domínio de conteúdo, já tem espaço para as 3 notas, a minha e mais 2, exposição escrita, exposição oral, progressão lógico-semântica. Já está tudo prontinho aqui para colocar as notas. Ó. E o uso do tempo, tá? Então, vai ter as notas aqui. Oi? Eu vou ser avaliado por 2 pessoas, como é? Não entendi. Avaliado por 3 pessoas. Eu e mais 2 colegas seus. Ah, beleza. Viu? Na hora que você estiver expondo, vão ter 3 pessoas lhe avaliando, lhe dando notas. Eu e mais 2 colegas seus. Esses 2 colegas estarão sendo avaliados também por mim. Vai ter um momento em que você também vai avaliar os colegas, tá? E a minha forma de avaliar você como avaliador é a seguinte. Você começa como avaliador com a nota 10. Mas se você colocar uma nota muito distante da minha, então a distância da sua nota para a minha vai ser tirada da sua nota. Então, por exemplo, suponha que um colega nosso aí vai fazer uma exposição e eu atribua uma nota 7 a ele. Uma nota 7, geral, média 7. E você atribua uma média 10. Então, a diferença entre a minha média e a sua são 3 pontos. Esses 3 pontos são tirados do seu 10. Então, você passa a ter nota 7 como avaliador. Você começou com 10 e perdeu 3 pontos. Agora, se eu atribuir nota 7, média 7, e você atribuiu média 8, então você atribuiu apenas um ponto a mais do que eu. Então, essa diferença é tirada da sua nota 10 como avaliador e você passa a ser avaliado como um avaliador com nota 9. Então, quanto mais próximo da minha nota você conseguir chegar, maior será a sua nota como avaliador. Eu sei que isso parece meio presunçoso, né?
eu sou a referência sua como avaliador. Mas eu tinha que escolher alguém, então eu escolhi a mim mesmo. Exatamente. Pois é. E essa... Então, Foi. é só a gente analisar qual vai ser os pontos que o senhor vai observar na apresentação. E seguir observando aqueles pontos. Também tem que seguir uma referência, né? Mais um motivo para eu fazer perguntas, porque durante a aula, as perguntas que eu fizer podem dar dicas de coisas que eu não concordei. E aí você, como avaliador junto comigo, pode pensar, o professor não concordou nisso e ele vai dar uma nota menor nisso ou nisso. Mas olha só, expressão oral, expressão escrita, isso são coisas que ficam muito evidenciadas. Às vezes o cara escreveu muito mal, você não vai dar uma nota alta a ele na expressão escrita se ele escreveu mal, porque você sabe que eu não vou dar uma nota alta. Então, se você der uma nota alta, ele vai distanciar da minha. O cara falou muito mal, falou tudo errado, disse coisas que não eram verdadeiras. Então, poxa, a expressão oral dele não pode ter uma nota muito alta. O cara mostrou... Chegar na sala com falácias sobre a matemática, enganando o povo. Pois é. O cara pode fazer uma afirmação que matematicamente está errada. Ele mostrou que não dominava aquele conteúdo, ele não aprendeu direito aquilo. Então a nota dele de domínio de conteúdo não pode ser alta. Aí você vai dar... Eu aconselho vocês a fazerem o seguinte: vocês avaliam conforme vocês acham que devem avaliar. Não olhem para a minha avaliação. Sejam sinceros com vocês mesmos. Porque provavelmente você vai chegar perto da minha nota. Se você mesmo viu os defeitos, você vai lá e diminui a nota do cara naquele ponto. Cada item vale 2 pontos, né? De 0 a 2. Então, o cara foi bem por 2 pontos, o cara foi mais ou menos 1,5. O cara foi mais para menos do que para mais, 1 ponto. O cara foi muito ruim, dou meio ponto a ele naquele item. Então, sabe, façam conforme o que vocês acham, porque aí provavelmente vai chegar perto da minha nota. Tá bom? Beleza, professor. Bem, então tá aí. Já temos aqui os participantes. O primeiro participante agraciado é o Jadiel. E o segundo participante, próxima sexta-feira, é o Luiz Vitor Porto. São esses os 2 primeiros participantes. Na outra sexta-feira... cadê a nota 3? A pessoa 3. A pessoa 3 era 19. 19, 3 é 19. Eu lembrava. Então, a Maria Dávita fará na outra sexta, não na próxima, mas na seguinte. E fará junto com o Douglas Guilherme, tá bom? Então, são essas as pessoas que vão fazer as 4 primeiras exposições. Agora, vamos pegar os nossos 18 itens daqui do nosso plano de curso e vamos fazer também um sorteio para ver quais são os 5 tópicos, ou melhor, os 4 tópicos que vocês vão trabalhar. Vamos nesse nosso sorteador aqui. Salvar o resultado, tentar de novo. Vamos para outro agora. Agora vamos pegar os mesmos 4, só que agora vamos pegar os números de 1 até 18. E vamos ver que tópicos vão ser sorteados hoje. Sortear agora. Serão os tópicos 7, 2, 3, 13 e 4. 7, 2, 13 e 4. Então, está aqui os planos. 7. Funções logarítmicas. Tem umas pessoas que são muito sortudas, meu Deus. Funções logarítmicas, tá? Ainda bem que foi o Jadiel. Verdade. Rapaz, o coitado vai se lascar. Sobre a cabeça para explicar. Funções, ainda bem que vocês estão aí de Segundo grau. logarítmicas. Ainda bem que vocês estão aí perto de mim como testemunhas, porque se ele não tiver, se ele não está presente pelo visto, né? Que eu não vi ele chorando, então não está presente, aí significa dizer que vocês são minha testemunha de que foi isso que o sorteio deu, né? Aí item 2 vai para o segundo expositor, o item 2, funções, tá bom?
Vai falar sobre funções. Beleza. Funções. Opa, segundo expositor é aqui. Luiz Victor. Funções. Foi o tema que caiu para mim quando eu era estudante. Funções e não logarítmicas, apenas funções. Então, o segundo expositor vai falar sobre funções. O terceiro expositor irá falar sobre 13 e depois 4. Vamos ver quem é o item 13. Probabilidade é o 13 e 4 funções definidas por polinômio de grau 2. Probabilidade e funções definidas por polinômio de grau 2. Probabilidade para Maria Dávita. Probabilidade. E funções definidas por polinômio de grau 2, também conhecida como funções de segundo grau. Não é um termo muito legal, mas eu vou escrever porque é menor. Pronto, vou salvar. Já estão aqui os temas que vocês vão trabalhar. Ok? Todo mundo entendeu? O Jadiel, próxima sexta-feira, falará sobre funções logarítmicas. E o Luiz Vitor Porto Matias vai falar sobre funções, de maneira geral. Aí na outra sexta, a Maria Dávida... Desculpa aí por interromper. À vontade. A metodologia que eu, no caso, não ia definir, né, para a gente poder apresentar aí. Então, faremos isso agora também. Beleza. Então, vamos definir só as duas primeiras da próxima sexta-feira. O que a gente arruma para o Jadiel? Deixa esse positivo dialogada da próxima sexta-feira. Para o Jadiel, né? Não, rapaz, para mim. Para a sua, Douglas? A sua para funções logarítmicas? Não, para funções? O Jadiel, eu também acho. Eu acho que para o Jadiel é melhor funções, é melhor a aula dialogada, mesmo porque, como ele não está presente e ele ainda não parou para pensar numa nova metodologia, acho que não é hora da gente inventar muito, né? Então vamos deixar a dialogada mesmo. Mas já a sua, Douglas, você não quer arriscar algo, não? Eu só não gosto de arriscar, não, sabe? Sempre que eu aposto em alguma coisa, eu sempre quebra a cara. Tanto que você foi sorteado. Não acha legal, não, bicho? Foi sorteado hoje. Você não é muito bom de sorteio, não. É igual a mim, é bom de azareio. Desse jeito. Eu também. Se você tiver uma multidão para ganhar dinheiro e você for fazer um sorteio, não sai eu, não. Agora, se for para ser enforcado, provavelmente o nome que aparece é o meu. Então... Desse jeito, professor. Eu também. Tamo junto, Douglas. Então, tá certo. Então, você quer também a expositiva, né? Sim, professor. Tá bom. Então, na próxima sexta-feira, expositiva e dialogada, tá bom? Depois a gente vai variando. Essa primeira vamos fazer expositiva e dialogada. Agora, se você quiser arriscar uma tecnologia, de repente, pode ser que você queira usar um GeoGebra, alguma coisa, aí você avisa. Eu vou dar uma olhada, professor. Vou me planejar. Tá bom. É porque funções dá espaço para você usar outras coisas além de só dialogar. Dá para você colocar algum programinha para rodar, alguma coisinha assim, tá? Mas fica à vontade, não vou exigir isso de você, não. Então, beleza. Estamos acertados para a próxima sexta-feira. Chegamos exatamente ao horário final da aula. Na verdade, não, né? A aula termina 3h10. E aí? Professor, Oi. o Douglas é da outra sexta. Falta decidir a do Luiz, que é o segundo. É? O Douglas é o quarto apresentador. Douglas. Dá tempo de pensar um pouquinho mais, Douglas. Então é o do Luiz, né? O Luiz é funções. O Douglas é cabeça safada. O Luiz também não está presente. Mas eu vou tentar usar algumas ferramentas, professor. Tá. A gente na próxima sexta-feira a gente discute então a sua metodologia. Você já traz uma ideia, tá bom? Tá certo. Agora o Luiz está presente também não, né? Estou presente, professor. Oi, Luiz. Luiz, me diz aí. Eita, eu vou salvar logo essa lista de presença de vocês. Mas isso vai ficar salvo para mim, vai vir para mim depois. Então,
E aí, gente? O que vocês acham? Legal, Roberto, tudo bem. O que você acha? Você quer arriscar alguma metodologia, Luiz, ou prefere a dialogada primeiro? Não, também não vou querer arriscar não, professor. Tá. Então, na próxima sexta, sem muita mudança na metodologia, vamos para a exposição dialogada mesmo. Agora, na outra sexta, a gente já pensa um pouquinho. É bom porque já dá tempo. Professor, e para ser sincero, se o senhor for deixar assim aberto para a gente escolher, eu acho que todo mundo vai escolher a primeira aí, a dialogada. Vou deixar aberto, não. Eu vou dar essa chance para essas dos primeiros, mas eu já vou pedir aos outros dois da outra sexta que vão pensando se querem sugerir. Tá? Sugerir, na verdade, na hora que o cara chega para mim e diz que quer fazer a dialogada, eu diria que ele não sugeriu nada, né? Ele fez o natural, feijão com arroz. Para mim, sugerir é o seguinte: alguém chegar para mim e dizer, professor, eu vou arriscar fazer com história da matemática. Eu vou arriscar fazer. Então, se quiserem, os dois da outra sexta-feira podem ir pensando. Eu também vou pensar para a outra sexta-feira e vou sugerir no meio do caminho. Provavelmente, ou na outra sexta eu aviso, ou então no grupo de WhatsApp. Diga, Bruno. Quanto à metodologia, não pode mesclar, não? Oi? Quanto à metodologia, não pode mesclar, não? Porque estão falando para dialogado. Pode. Mas aí avisa pra gente qual é que vai usar pra gente já se preparar para a avaliação. Porque aí, quem for avaliar, já pode dar uma lida, né? A turma já vai lendo, vou usar a história da matemática. Aí a turma vai lendo sobre como é a metodologia de história da matemática, porque na hora que for avaliar, você avalia sabendo se você aferiu bem essa metodologia que foi proposta. Tá bom? Só precisa ser avisada com antecedência. Se por acaso o Bruno pegar essa história da matemática e deixasse ele à vontade, eu acho que 50 minutos ia ser pouco, viu, para ele terminar a apresentação. Bem, Deus vendo. Uma das notas dele vai ser uso do tempo. Então, tá lá na avaliação. Tá bom? Bem, eu vou parar a apresentação. Acho que está tudo certinho, né? Ficou tudo claro, acredito. Então, para mim, por hoje tá bom. Agradeço pela participação de vocês. E vamos lá. Sexta-feira que vem a gente já ouve os dois primeiros. Ok? Pronto, pessoal. Valeu. Boa tarde aí para vocês, viu? Bom final de semana. Boa tarde. Sextou. Tchau, pessoal. Tchau, professor. Tchau. Valeu, professor. Até mais. Até mais. Tchau.